Olá, povo de Deus! Nesse dia 16 de janeiro de 2025, vamos para mais um devocional do dia. Hoje nós iremos falar sobre o louvor da Juliane Souza. Quem é esse? Escolhido pela nossa irmã Nara, da IAP. Fique ligadinho aí. A passagem se encontra no livro de Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 2 até o versículo 11, que está escrito assim na palavra de Deus. Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? E eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você. Ninguém, Senhor, disse ela. E disse Jesus: eu também não a condeno. Vá embora e não peques mais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem é esse realmente que é capaz de perdoar? Quem é esse que é capaz de se opor à multidão por uma alma? Uma alma que ele sabia que estava lá em ato de adultério. Uma alma que pela lei, a alma que pecar, morra. Uma alma que mesmo no Novo Testamento, o Senhor Jesus já sabia que a palavra diz que os adúlteros ficariam de fora. Mas no momento que chegaram até ele, para dizer a ele qual a atitude que você vai tomar com essa mulher, ele simplesmente dá uma resposta inusitada que aqueles homens não esperavam. Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando nós olhamos para um Jesus tão maravilhoso que não nos condena, ele mesmo disse na sua palavra: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E como ele tem essa função de salvar, e ele nos colocou como discípulos, ele nos disse que nós iríamos fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles fossem também ali outras pessoas que também levassem o mesmo evangelho. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas querem ser juízes, as pessoas querem condenar, as pessoas querem apontar quem é digno de estar com Jesus e quem não é digno. As pessoas querem ser ali os mais santos da terra e se acham no direito, mas quando eu me deparo com essa palavra, eu vejo que o próprio Jesus não julgou, o próprio Jesus não condenou, o próprio Jesus não colocou aquela mulher em condição de destruição, mas ele colocou aquela mulher em condição de vida. Então eu quero dizer para você, se você tem sofrido acusação do homem, o Senhor não te coloca em situação de morte, em situação de rejeição, mas ele te coloca em situação de vida, porque da mesma forma que ele disse para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? Para você também ele pergunta neste dia: por que você sofre tanto com as acusações? E ele diz para você: ei, eu não te condeno.
Eu não te condeno. Só vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Porque assim o Senhor dizia para as pessoas naquela época. Ele disse ao homem paralítico, vai, não peques mais. E o Senhor continua dizendo, eu não te condeno, mas não peques mais. Hoje, que o Senhor venha tratar no teu coração que Ele está para salvar. Ele está para resgate e salvação. E Ele se preocupa contigo, amém? Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, receba esse devocional, compartilhe com as pessoas que necessitam ouvir uma palavra e tenha um dia de bênção e de vitória. Aqui é a pastora Maria Paiva, que Deus abençoe.